Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. Aqui você vê sempre a verdade, eu conto com vocês, é o canal da verdade. Não esqueçam, isso fortalece o canal e aí fortalece mais para vocês cada vez terem vídeos de qualidade, sempre com a verdade. Muito obrigado. Aviões ucranianos agora atacam livremente e bombardeiam posições russas. Esses aviões que estão sendo usados para isso é o F-16, o Mirage 2000, MiG-29 e também em algumas missões os MiG-27. Então, isso são assuntos muito importantes que fortaleceram durante esse período de uma maneira. A Ucrânia teve que ter muita paciência, resiliência. E por que aconteceu isso? Elas agora dominam pela quantidade de aviões? Não, porque as forças ucranianas desmantelaram e ainda estão desmantelando gradualmente ainda o que sobrou, o que restou, os sistemas de defesa aéreo russos, em uma escala, em ritmo que estão mudando fundamentalmente o controle dos céus, ali na região do teatro de operações. Como resultado disso, a Ucrânia agora pode alcançar a superioridade aérea, ou seja, alcançou, em muitos aspectos ela não é molestada. E os caças operam com mais liberdade do que nunca na linha de frente. Essa é a realidade recente agora, a partir desse ano. No último ano, a Rússia perdeu cerca de 4 bilhões de dólares em sistemas de defesa aérea para uma única formação ucraniana. Uma das unidades de operações especiais de elite do Serviço de Segurança da Ucrânia, a unidade Alfa, destruiu mais de 500 ativos de defesa aérea russa ao longo do ano, eliminando sistemas de longo e curto alcance, bem como elementos críticos de radar e comando, deixando os setores inteiramente cegos. Esse desmantelamento sistemático abriu corredores que os drones ucranianos de longo alcance exploraram imediatamente, atacando profundamente o território russo com crescente regularidade. E essa diminuição, essa destruição desses ativos de defesa aérea da Rússia proporcionaram uma maior liberdade para a atuação da aviação ucraniana. Diversas outras brigadas ucranianas juntaram-se a esse esforço esse mês, que temos inclusive sistema Estrela 10, foram neutralizados em Donbás, destruídos em Donbás. Sistemas Tor M2 também perto da Crimeia, ou seja, naquela região ali. Sistemas radares Nebo-U, uns 3 desse ano já foram destruídos, até nós divulgamos aqui. Baterias antiaéreas Pantsir, que ela lança foguetes, mas também tem um canhão para sua defesa aérea, também foram destruídos na península da Crimeia, e ataques com drones de médio alcance eliminaram elementos de radar Tor, Tunguska e até mesmo raros radares S-350 Vityaz, na retaguarda perto de Uliápole e Urikhiu. Ataques adicionais desativaram um radar 9S-32 de um sistema S-300 em Donetsk e destruíram um lançador Tor M2 e o radar de outro complexo similar, ambos em Zaporizhia. O efeito operacional é profundo, já que as forças russas estão agora sobrecarregadas, divididas entre a defesa das unidades da linha de frente e a proteção das áreas de retaguarda. É um dilema que eles têm, porque eles também não conseguem produzir para repor esses equipamentos, alguns inclusive ainda da era soviética, que nem estavam fabricando mais, tipo o Tunguska, né? Que não consegue repor, e a velocidade, e o S-300 também, o S-400 que é produzido numa quantidade muito menor. Então eles estão nesse dilema, ou eles protegem os espaços aéreos no teatro de operações das tropas deles, ou eles protegem na retaguarda, refinarias, depósitos de combustível, depósitos de munições, etc. E mesmo fábricas importantes do complexo militar industrial russo, que a Ucrânia está bombardeando com muito sucesso, destruindo e incendiando, né?
E, então ele está nessa dúvida do que ele vai proteger. Na prática, o que isso está significando? Que uma vez que um único radar ou lançador em uma área é destruído, geralmente não há substituto disponível rapidamente, demora. E essa dinâmica está se estendendo recentemente à região fronteiriça, inclusive russa de Kursk, com as forças ucranianas visando deliberadamente os ativos de defesa aérea remanescentes, considerados o primeiro cinturão de proteção da retaguarda russa, porque a Ucrânia está em Kursk, a Ucrânia está em Belgorod, que é do lado ali. E os drones de vigilância rastrearam os sistemas Buk ali também, e Buk M2 e Buk M3, enquanto manobravam e tentavam se esconder em faixas da mata e foram destruídos pelos drones ucranianos. Isso está proporcionando, inclusive, que a Ucrânia atinja com os seus aviões, com a sua força aérea, atinja alvos e ataques, inclusive, apoiando as tropas ucranianas na defesa de suas posições. As coordenadas normalmente têm sido transmitidas e a aviação, sem nenhum receio, não tem sido molestada e as consequências são imediatas para o russo. A Força Aérea opera mais abertamente, inclusive tendo feito essas missões de apoio às tropas em terra, fora do alcance da defesa aérea russa, durante missões para interceptar drones e missões inimigas, ou seja, eles estão cegos, eles não têm, e a Força Aérea russa não se vem lá da Rússia em profundidade, que ela está longe, ela não está vindo para combater a Força Aérea ucraniana. Agora, com a superioridade aérea conquistada, os jatos ucranianos carregam bombas Hammer também. E aí eles estão até voando em altitudes que antes que eram eles tinham certo receio, porque se fossem pegos por radares, poderiam ser atingidos por mísseis em terras, mas os sistemas S-400 e 300 foram destruídos. Então eles estão voando de uma maneira até ousada, desafiadora, em altitudes elevadas, a caminho da linha de frente, para realizar essas missões de apoio aéreo aproximado. Isso lhes permite lançar bombas, né, essas Hammer e outras, de uma altitude maior. Essa altitude maior otimiza o alcance das bombas e torná-las ainda menos expostas à defesa aérea russa de longo alcance, caso esta ainda esteja ativa na área. Vocês vejam que a Ucrânia também, em profundidade, foi e destruiu muitos ativos de defesa aérea da Rússia também, que já noticiamos diversas vezes aqui no canal. E então, os ucranianos têm feito esse trabalho que em alta altitude, eu acho que o alto risco continua, mas os russos estão mais fracos nesse aspecto. O que os russos estão bons é fazer ataques contra áreas civis, onde eles jogam mísseis cruzeiro de uma distância de 1.500 quilômetros. Então, eles têm mísseis balísticos ou mísseis de cruzeiro que eles lançam dessa distância. Então, então, os russos têm, inclusive, recentemente, um conjunto de casas, a Força Aérea Ucraniana destruiu, que funcionavam, eram casas que estavam abandonadas na região ocupada pela Rússia, e um conjunto de casas que era usado como depósito de munições. Ele foi destruído agora, nesse mês, com 2 explosões poderosas, anulando o esforço russo de salvá-las, dispersando por vários prédios. Ou seja, isso é um prejuízo muito grande, porque essa munição, muito próxima, ela era usada no teatro de operações pela Rússia. E a Ucrânia está destruindo, está se movendo, tendo uma mobilidade grande da sua força aérea em todo o teatro de operações. E espero que continue assim. Acredito que vai ser muito difícil a Rússia conseguir enviar esses sistemas de defesa aérea que consigam abater os F-16. Basicamente, o que talvez conseguisse alcançar, talvez não, que se o tiro for certeiro, é o S-400 que conseguiria fazer isso. Fora isso, acho muito difícil outros sistemas atingirem o F-16 ou o Mirage 2000 também. Ambos são aviões de 4ª geração. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.